muito bom dia para você. Em plena sexta-feira 13, a gente tem boas notícias para nossa manhã. Vamos conversar com o Fábio Gameleira. Fábio, Sebrae, né? Sebrae RJ, um parceiro da sociedade de uma forma global, né, cara? Um parceiraço da sociedade no sentido da palavra, né? Pra quem não conhece o Sebrae, passa nas portas, né, do Sebrae, não imagina um mundo que essa entidade possibilita, né? Pra quem passa da porta, né? Em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Toninho. Primeiro quero agradecer aí pela oportunidade, que é sempre bom a gente falar do Sebrae, né? Tem muita gente que não conhece. As suas palavras foram perfeitas, então assim, tem muita gente que passa em frente do Sebrae, já ouviu falar e não sabe o que o Sebrae faz. Não imagina, às vezes, né? Não imagina. E às vezes está precisando daquele apoio do Sebrae e não sabe que tem esse parceiro ali, que é tão próximo a ele, mas que ele não sabe que pode usar os serviços. Então, assim, eu vim falar um pouquinho do Sebrae, queria contar um pouquinho da minha história antes, para o pessoal me conhecer. Por favor. O meu nome é Fábio Gameleira, você já me apresentou, eu estou como coordenador do Sebrae na Costa Verde. Então, o Sebrae do Rio de Janeiro, ele é dividido em regionais. Nós temos 14 regionais. Aqui na Costa Verde, nós pegamos os municípios de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí. A nossa unidade, ela fica aqui em Angra dos Reis, ali na Coronel Carvalho, número 13, que é do ladinho ali do INSS. Nosso escritório tem uma estrutura bacana para receber o nosso público, que já eu vou dizer quem é. Nós temos uma estrutura legal, está à disposição o Sebrae, e ao decorrer da nossa conversa aqui, eu vou deixar à disposição, vou dizer o que a gente faz e vou dizer quais são os canais de atendimento também. Então, assim, eu tracei aqui, né, trouxe uma colinha para não esquecer de falar nada, que é muito serviço, é muita coisa que a gente faz. Então, eu tracei aqui uma linha do tempo para dizer aonde que o Sebrae pode ajudar a população no geral. Então, assim, eu acho que a gente pode começar falando do poder público. Sim. Então, o Sebrae é dividido em esferas, né? A gente tem a esfera nacional, que fica lá em Brasília, tem a unidade. A gente tem a esfera estadual, que é lá no centro do Rio, que é da onde eu venho. Eu tenho mais de 20 anos de Sebrae, mas eu estou aqui na região só desde abril do ano passado. Então, tem muita coisa que eu estou conhecendo ainda, retomando algumas ações também que estavam sendo feitas. Então, assim, a gente briga junto ao poder público, uma briga saudável, né? Negociações, etc., para fortalecer o ambiente comercial, para desenvolver esse pedaço e para desburocratizar. Então, assim, tem muita lei que é emplacada, que teve o apoio do Sebrae, teve a intervenção do Sebrae para facilitar a vida do pequeno e do microempresário, de uma forma geral. E aí eu estou falando do MEI, estou falando daquele que tem uma ME, estou falando dos serviços de contabilidade, dos profissionais liberais, advogados, etc. Então, para todas as empresas, o Sebrae está olhando para esse pedaço junto ao poder público. E aí, nessas esferas que eu falei, a gente tem o Sebrae regional. Então, são os municípios que eu falei, que compõem a nossa regional, que é a Costa Verde, e a gente está dentro das 4 prefeituras. Então, a gente tem intervenção em todas elas. A prefeitura nos procura para alguns serviços tipo código de postura do município, plano piloto, desburocratização de uma forma geral. Então, a gente está dentro das prefeituras, a gente está em contato com várias secretarias, dentro de todas as prefeituras. Agora tem uma secretaria que é nova, que as prefeituras estão implementando, que é a Secretaria da Juventude. Então, a gente está muito forte com esse pessoal, porque a gente acredita que o jovem é o futuro, né? Não é só a gente que acredita, é uma realidade. Então, vou chegar lá também, a gente também está trabalhando com esse público. Tem a Secretaria da Mulher também, que está bastante forte, está bem em pauta hoje em dia. Então, a gente está chegando aí no mês de março, que é o mês da mulher. Então, a gente vai ter várias ações destinadas à mulher. Então, assim, a gente começa no poder público, preparando um ambiente para as empresas. E aí a gente chega no estudante. A gente tem aí a rede municipal, né, que como eu expliquei, faz parte da nossa esfera, né, enquanto regional. A gente tem um trabalho forte de jovens empreendedores primeiros passos, é o nome do nosso projeto. A gente está dentro das escolas municipais, falando sobre empreendedorismo, desde do ensino fundamental, do ensino médio, até o ensino superior. Então, a gente capacita os professores, a gente capacita
para os alunos e falando sempre de empreendedorismo. Aqui em Angra, inclusive, a gente tem 3 escolas que são escolas de empreendedorismo da rede municipal. São escolas com a grade curricular aberto, mas que já tem inserido na grade curricular o tema empreendedorismo. Então, assim, isso foi um avanço que o Sebrae conseguiu junto ao poder municipal. E sim, não é só em Angra que a gente tem isso. A gente tem isso praticamente no estado todo. Então, a gente está procurando, a gente está capacitando esses jovens e adolescentes para serem futuros empreendedores, e a gente acha também que empreendedor é só aquele cara que vai abrir uma empresa. E não é isso. O empreendedorismo você leva para a sua vida. Né? Mesmo se você for um empregado de uma outra empresa, se você for CLT, você, sem saber, você está empreendendo o tempo todo. Então, assim, para todo esse público, o Sebrae pode ajudar. E aí a gente chega lá naquela pessoa que já não é mais estudante ou é estudante e quer abrir uma empresa. Como é que ela faz? Então, vamos lá. A pessoa tem uma ideia de negócio. Eu quero abrir uma empresa tal. Só que ela não sabe por onde começar. E é aí que a gente entra também. Então, a gente tem capacitação para como iniciar uma empresa, ou seja, como você faz um plano de negócios. Então, assim, para quem quer abrir uma empresa, guarda esse nome, plano de negócios, isso é importantíssimo, que é ali que ele vai fazer o planejamento, ele vai fazer o estudo do que ele precisa para começar a atividade, e depende muito da atividade. Por isso que é bom ele conversar com um especialista do Sebrae. Então, o especialista do Sebrae vai falar com o José, que quer abrir uma padaria. Não é qualquer pessoa, não é qualquer padaria, é a padaria do José, porque o José, ele é um indivíduo que tem as ideias próprias. Ele tem a situação dele própria. Por exemplo, ele já escolheu um local, ou ele quer num local específico, então não tem outro igual. Então, a gente vai fazer um trabalho personalizado com o José para aquela padaria do José. Então, a gente está conversando com o grande Fábio Gameleira, ele é do Sebrae RJ. A gente começou a nossa conversa falando sobre um mundo, né, para quem passa aquela porta ali do Sebrae, dentro de qualquer agência do Sebrae, seja ela. A gente está falando do Sebrae RJ, tá, gente? Se você estiver em São Paulo, vai ter o Sebrae SP, vai ter em Minas Gerais, e entre outras coisas. Quando a gente citou aqui no começo do nosso papo um mundo aberto a partir daquela porta, a gente tentava introduzir um pouco essa cultura de o que está acontecendo aqui, né? Passei dessa porta, o que está acontecendo aqui? Aí você vai se perguntar assim, sexta-feira, 13, entrada do carnaval, esse papo aí da rasca aí é para me abrir os olhos? Sim, porque na quarta-feira a gente vai dizer assim, feliz ano novo, começou 2026 agora, a Vera. Aí o cara vai falar, tem os boletos que estão chegando, sim, tem os boletos que estão chegando, mas como é que eu posso diminuir esses boletos, organizar minha empresa, organizar minha vida como um todo, né? E o Sebrae dispõe de ferramentas que ensinam, né? Você, como citou agora, o empreendedorismo está na gente. Desde que a gente deu a primeira chorada lá na sala de parto, a gente já virou um empreendedor e não sabia, né? E o cara que disser que, eu não sou empreendedor, ele está vivendo errado, porque em algum momento ele ou empreendeu ou vai empreender. E nem sabe às vezes. Exatamente. Essas ferramentas que vocês do Sebrae dispõem estão ali, né? A única coisa que o Sebrae vai te cobrar é entrar e conhecer, né, Fábio? Explica pra gente como é que essa parceria acontece, né? Às vezes o cara fala assim, mas eu tenho um quiosque na beira da praia. Eu quero fazer disso aqui o quiosque na beira da praia. Às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não sei onde buscar parceiros, eu não sei onde buscar investidores. Procura o Sebrae. Perfeito. O Sebrae tem essas respostas, né? Perfeito. Então, assim, foi até bom você tocar nessa questão do carnaval, porque, assim, a maioria das pessoas está indo curtir, mas tem muita gente que está indo empreender, né? A gente tem um monte de ambulante aí no carnaval, tem as próprias lojas, tem as escolas de samba, os próprios escolas. Então, isso tudo são empresas que estão empreendendo dentro do carnaval. Então, assim, até para o carnaval vocês podem procurar o Sebrae, né? Exatamente, para organizar, para cuidar da papelada do teu bloco. Exatamente, para se planejar, para saber formar preço. E assim, voltando na questão que você trouxe, né? Uma empresa que ela já está estabelecida, mas ela quer melhorar o negócio. Então, assim, o Sebrae tem uma gama de produtos. Nós temos mais de 400 produtos no nosso portfólio. E a gente fala de, por exemplo, finanças, formação de preço. O que muita gente não sabe
Vou trazer um exemplo prático aqui que acontece muito. É aquela pessoa que ela quer vender mais para lucrar mais. Vou trazer um exemplo bem simples. Uma pessoa que vende uma coxinha de galinha. Vende na rua, vende no quiosque, não importa onde. Amei a ideia. Então essa pessoa, ela quer vender mais porque ela não está lucrando tanto. Só que se essa pessoa, ela não fizer uma formação de preço justa ali, concisa e baseada no que ela gasta de fato, e a formação de preço não é tão simples, não é saber quanto me custou para fazer uma coxinha e vou botar R$2 em cima e vou vender, não é assim. Tem que considerar os custos fixos, os custos variáveis, enfim, é um trabalho complexo. E de repente, uma pessoa dessa que não fez o preço, ela pode estar perdendo 10 centavos em cada coxinha. Quanto mais ela vende, maior é o prejuízo dela. Então é importante que ela tenha esse planejamento antes dela começar. E aí eu falei do plano de negócio, o plano de negócio ele dá esse apoio todo. Formação de preço é importante, como eu já falei. A pessoa que quer expandir o negócio. Tem outro erro que acontece muito também no empresário, no empreendedor. Eu estou precisando de uma grana, vou pegar um empréstimo. Procurar a linha de investimento certa, né? Uma linha de investimento qualquer do mercado para eu poder expandir. Peraí, vamos dar um passo atrás. Será que está no momento certo de você pegar essa linha de crédito? Não só a escolha da linha de crédito, né? A gente sabe que o próprio Sebrae tem vários parceiros que oferecem linhas de crédito. Cada instituição tem um conjunto de linhas de crédito e cada linha de crédito é específica para um público. Então, assim, se eu sou o público A, eu tenho que pegar a linha de crédito do público A. Se eu pegar a do B, eu já posso me enrolar. Então, é importante ter esse assessoramento do Sebrae também para poder escolher e para saber se está no momento certo. Porque de repente você, eu tô precisando de 5 mil para ampliar isso aqui. Só que, você pegou o dinheiro, gastou lá, ampliou, mas você não vai conseguir pagar depois, porque você não se planejou bem. Então isso pode ser um tiro no pé do próprio empresário, do próprio empreendedor. E aí para o Sebrae a gente também tem a parte de parcerias, como você falou. Então a gente tem a consultoria, a gente pode levar um profissional, um especialista sobre um tema específico, marketing, finanças, atendimento ao cliente, qualquer tema relacionado à empresa, ao empresariado, a gente tem especialista que fala sobre o tema. Eu quero vender pela internet. Então a gente tem um auxílio também para ajudar a fazer um marketplace ou para entrar num marketplace que já existe ou para fazer uma landing page. Então a gente tem esse serviço também de levar o especialista para dentro da empresa. E a gente está fortemente com um serviço que faz parte cada vez mais dos nossos eixos estratégicos, da estratégia do Sebrae, que é assessoria de negócios. Então, as pessoas que entrarem em contato com o Sebrae agora, elas vão ouvir falar muito sobre isso, assessoria de negócios. E como é que funciona? É um analista do Sebrae, né? A nossa estrutura aqui, ela é composta por 6 analistas, né? Tem eu como coordenador e a gente tem 6 analistas que são as pessoas que atendem no território inteiro. Então, a gente divide isso, tem uma parte que atende Paraty, a outra que atende Itaguaí, aqui em Angra e por aí vai. E a gente tem assessoria de negócio. Assessoria de negócio, se você já tem uma empresa, qualquer que seja o tamanho da sua empresa, você pode ligar para o Sebrae e pede uma assessoria. O analista vai para dentro da sua empresa, vai conhecer a sua empresa, e não é só você que está falando, ele está ali dentro conhecendo. Ele vai fazer um diagnóstico contigo para saber o que você está precisando naquele momento e o que o Sebrae pode oferecer. Antes disso, vocês ainda oferecem, por exemplo, cursos, né? Eu já ouvi falar muitas vezes, algumas pessoas ligadas a mim já participaram, por exemplo, do Empretec, né? Que todo mundo sai desse Empretec com um sorriso de orelha a orelha. Eu nunca vi uma pessoa que saiu de lá que não saiu modificada. É isso. Né? Ou se saiu de lá modificado, tá vivendo errado, né? Assim, eu acho que a palavra modificado é a palavra certa, que a pessoa sai de lá modificado. Porque assim, o Empretec, ele é um curso de 5 dias. É uma imersão, né? É uma imersão. Você não pode trabalhar nessa semana. Você tem que ficar lá o dia inteiro, 5 dias. Tem gente que dorme lá. É imersão mesmo. Tem gente que dorme no Sebrae, para você ter uma ideia. Por causa das atividades que tem que fazer e tal. Então, assim, são 5 dias. É um curso da ONU. E no Brasil é o Sebrae. É um curso da ONU, eu não sabia. ONU.
É feito pela ONU. E no Brasil é o Sebrae que aplica. Legal. Então é uma imersão que ela fala sobre o comportamento empreendedor. Então ela serve para quem já tem empresa, para quem não tem empresa, para quem pensa em ter, para quem nunca pensou em ter. E ele é um momento, todo mundo que participa fala que é um divisor de águas. Tem gente que separa casamento, tem gente que fecha empresa, tem gente que abre empresa, tem gente que casa, tem gente que resolve ter filho. Então, assim, as pessoas que fazem, elas dizem que o Empretec é um marco na vida delas. Então, assim, a gente recomenda muito que as pessoas conheçam o Empretec. A gente vai ter uma turma esse ano. Eu agora não me recordo a data, não trouxe essa data. Até se você falar a data, já vai estourar a inscrição, né? Exatamente, mas a gente já tem essa data. E para você ter uma noção, é uma imersão tão séria na vida da pessoa, no interior da pessoa, né, comportamental, que não é qualquer pessoa que pode entrar. Antes da gente fazer a inscrição da pessoa que está interessada, a gente tem uma entrevista. Então, para saber se a pessoa está com um psicológico preparado para aquilo. Por exemplo, se a pessoa acabou de sair de uma situação traumática, uma separação, um falecimento na família, alguma coisa nesse sentido, a gente não recomenda que faça o Empretec, porque o Empretec, ele é muito pesado, ele é disruptivo mesmo. É para a pessoa trabalhar o eu interior, vamos chamar assim, e ela ter a mudança, é aquela sacudida mesmo que ela talvez precise e não sabe. Ou talvez precise e saiba e está lá para aprender com a gente também. Porque é uma coisa necessária, né? É uma sacudida necessária, vamos assim dizer, porque muitas das vezes as pessoas acham que, minha filha costuma dizer isso, pai, a vida não é um morango, né? A gente acha que tudo é muito simples, que tudo é muito fácil, né? Que está tudo muito ao nosso alcance. E muitas das vezes esse nosso alcance depende também de algumas coisas técnicas, né? Perfeito. E às vezes você está olhando só aquele ao redor de você ali, né? Só aquele pedaço assim, ali ao seu redor. E você, de repente, precisa abrir os olhos para olhar de fora, né? Para ver o que está faltando ou o que você precisa corrigir. E o Empretec é muito nessa linha também, do comportamento. Saindo do Empretec feito, você começa a perceber, né, que em alguns momentos você precisa se adequar ao meio, né? Porque o meio está mudando o tempo inteiro, né? Uma verdade de agora, daqui a 3 dias pode ser outra totalmente diferente, né? O Brasil está mudando aí o tempo todo. E a gente sabe, né, Fábio, que no segmento comércio, né, tudo gira muito rápido, né? O que você aprendeu no Empretec do ano passado, esse ano você vai aplicar e você vai multiplicando essas informações, replicando, e as pessoas vão cada vez mais se adaptando àquelas informações que você está ensinando ali no cotidiano, no seu dia a dia. Dentro da empresa, aquele aprendizado lá do Empretec também, ele tem que ser aplicado praticamente todos os dias? Perfeito. As ferramentas, né, treinadas lá são aplicáveis o tempo todo, né? É isso que eu ia falar. O Empretec, ele é muito específico comportamental. Então, assim, você faz uma vez só. O Empretec não tem reciclagem. A gente até está com um projeto novo aí de fazer um novo modelo de Empretec para quem já fez. O Empretec Plus. É o Empretec Arena que estão chamando aí. Não sei se vai ficar esse nome, mas por enquanto é esse. Mas é para quem já fez o Empretec, é como se fosse uma continuação. Agora, as ferramentas, e aí, como você disse, né? A gente não tem só essa consultoria que eu falei. A gente tem curso, a gente tem oficina, a gente tem as orientações, que são os especialistas, assessoria de negócios. Então, são muitos produtos no nosso portfólio. Então, assim, o que ele aprendeu hoje, ele pode se reciclar. Então, assim, o ideal é que ele tenha um acompanhamento periódico do Sebrae. Tem algumas empresas que precisam que a gente vá lá uma vez por semana. Tem outras empresas que precisam que a gente vá lá uma vez por mês. Outras que a gente precisa que a gente vá lá uma vez por ano. Então, assim, depende muito do caso. Então, assim, é bom estar sempre procurando, fazendo um diagnóstico novo, para ver o que mudou. Em algumas situações, a gente faz o antes e o depois, para ver se a empresa evoluiu, para ver se aquela ajuda
ajuda do Sebrae ela foi efetiva mesmo, o quanto foi efetiva. Então, o importante é a pessoa estar sempre ligada, sempre procurando. Inclusive, eu queria aproveitar e já vender meu peixe aqui. Por favor. A gente vai ter uma palestra agora no dia 24/2 sobre tendências de mercado. Feliz ano novo, hein, gente? Feliz ano novo, é isso aí que você falou. Então, assim, essa palestra, o palestrante, ele vai trazer as tendências para Angra dos Reis. Então, não é de uma forma genérica. Então, assim, o empresário, o empreendedor de Angra dos Reis, direto, ele quer saber, direto, que ele quer saber das tendências para 2026, ele participa dessa palestra e ali ele vai conhecer e ele pode mudar o trajeto dele, traçar novos rumos. A gente teve essa palestra já em Itaguaí, na semana retrasada, foi um sucesso, o pessoal gostou bastante, já vieram nos procurar, já deram esse retorno, a gente já está atendendo algumas empresas que participaram. Quando é que essa... A palestra é no dia 24/2, às 19 horas, e é na nossa... As inscrições podem ser feitas pela loja do Sebrae, é sebrae.com.br, e aí loja virtual, ou então escreve lá no Google, loja Sebrae. Quem já é empresário? Não, essa aqui é para todo mundo. Eu quero abrir uma empresa e não sei o que abrir. Você vai lá ver quais são as tendências. Até para saber o que esperar de 2026 aqui diretamente para Angra, né? É isso. Então, assim, às vezes a pessoa não tem uma ideia. Pô, eu recebi um dinheirinho aí, quero abrir uma empresa, quero empreender, mas eu não sei o que é ainda. Vai lá na palestra de tendências que de repente a gente vai abrir a sua mente. Bacana. Antes da gente começar a nossa entrevista, o Fábio chegou aqui bem cedo, a gente começou a conversar e em algum momento eu citei a aldeia Pataxó ali no Iriri, em Paraty. Tenho amigos lá e a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, a gente está lá com eles. Perfeito. Aí você fica assim, como assim? O que tem a ver com o Sebrae, Sebrae, né? Na aldeia Pataxó. Quem conhece aquilo lá, assim... O que esses caras estão fazendo lá? Explica então, pra gente, Fábio. Só pra pessoa entender a abrangência do que o Sebrae pode oferecer pra todo mundo, né? Perfeito. Se até pra uma aldeia aí indígena que tá ali recebendo visitantes todos os dias, o cara quer conhecer um pouquinho da cultura, né? Então, pra você que conhece a aldeia desde o início, né? Como eu falei, eu cheguei aqui em abril do ano passado, eu não vi esse início, mas eu tenho esse histórico. A aldeia, quando os indígenas foram ocupar aquelas terras, eles eram muito incipientes, né? Então, assim, era uma aldeia bem simples. E aí, o Sebrae entrou. Depois que o Sebrae entrou, se você for lá hoje, eles têm turismo de experiência. Você pode passar uma noite inteira lá, participando dos rituais dele. Eles têm hospedagem agora naquela parte ali da praia. Eles têm uma loja de artesanato. Uma das vezes que eu fui lá, eu estava conversando com o cacique e eu achei bastante interessante quando ele contou a história do artesanato deles. Antes deles ocuparem ali, eles moravam na rua, né, ou em vários lugares, e até mesmo depois que eles ocuparam aquela parte da aldeia, eles tinham que pegar o artesanato deles, botar numa bolsa gigantesca, pegar um ônibus e ir para o centro de Paraty, que é longe, você sabe que é longe. 30 e poucos quilômetros. Então eles faziam isso quase todos os dias e vendiam na rua, na calçada, expostos e enfim. E aí depois que a gente começou a fazer esse trabalho com eles, e a gente tem um trabalho muito assíduo lá na aldeia, a gente está lá praticamente todos os meses. Eu tenho uma analista que ela tem um carinho por eles, que parece que ela é da aldeia. Quando chega lá, ela se torna uma indígena. Então, assim, essa evolução deles enquanto comércio, que eles estão monetizando. E, Fábio, isso. É aquela coisa, né? Em vez de eu colocar uma mochila nas costas e sair do Iriri até o centro de Paraty, por que não pegar o turista lá do centro de Paraty e trazer para dentro da E foi isso que aconteceu. Aldeia, né? E foi isso que aconteceu. Hoje eles têm uma loja de artesanato dentro da aldeia. Eles não precisam mais fazer isso, sair dali. Eles trazem turistas quase todos os dias. Eles têm lá uma programação. Eles trazem muitas escolas também para conhecer a cultura deles. Sim, tem ali uma fotografia numa queda d'água. É muito bacana. Quem puder tem que ir lá conhecer a aldeia Pataxó. É um lugar
lugar que você se sente abraçado, né? Perfeito. Você chega lá, você olha as galinhas lá circulando, o cara já quer comprar um ovo. É muito louco isso, né, cara? E tem muita gente que não conhece, né? Nunca entrou numa aldeia. Sim. Então lá eles são totalmente abertos a isso, né? E essa é só uma das possibilidades, né? Exatamente. É só uma das possibilidades. E assim, você falou da aldeia, que é improvável o Sebrae estar lá, e eu já falei aqui que não. A gente está dentro do Festival da Cachaça de Paraty também. Aí. Então, assim, é um festival, que o Sebrae falando de cachaça. Rapaz, na última versão a gente montou uma aula show, uma programação com aula show, que a gente ensinou a fazer brigadeiro com a cachaça Gabriela, a gente ensinou a fazer um prato de macarrão com cachaça, um tiramisu feito com cachaça. Então, assim, tem tudo a ver com o empreendedorismo. Então, uma pessoa que tem um restaurante, são pratos novos. Então, a pessoa pode empreender também. Com a Flip também, a gente tem uma parte de economia criativa muito forte. Então, a gente está dentro da Flip, que é uma festa literária. A gente vai ter o Angra Summit, que vocês estavam lá na primeira edição que aconteceu no ano passado. Então, esse ano a gente vai entrar mais forte no Angra Summit também, com os serviços do Sebrae, o atendimento, etc. E no final quem ganha é a população. Ou seja, o Sebrae é um parceiro, como a gente começou a nossa conversa lá atrás, quem está assistindo aí no YouTube vai entender, o negócio é passar pela porta e conhecer. Depois que você entrou ali, você vai ver um mundo que o Sebrae pode abrir para você. Isso não é demagogia, gente. A gente está falando de uma coisa que realmente vai transformar, primeiro, o seu jeito de olhar o mundo empreendedor de uma forma, e segundo, mudar o teu dia, né? Como pessoa, fora do empreendedorismo também, você vai ver a vida de com outro olhar, né? É isso. E assim, você falou se a pessoa... O primeiro passo é a pessoa passar pela porta. Se a pessoa não quiser passar pela porta, liga pra gente que a gente vai até a empresa. Ou vai até também. o portal. Vai no portal, chama a gente que a gente vai dentro da empresa. Aqui em Angra, a gente tem uma característica que as empresas de Angra, os polos, são muito separados, né? A gente não tem... A gente tem o centro de Angra, claro, mas a gente tem o Parque Mambucaba, que tem mais empresa do que no centro de Angra, tem mais CNPJ registrado do que no centro de Angra. Essa é uma informação que eu não tinha. Tem mais CNPJ, da prefeitura que me informou. Tem mais CNPJ no Parque Mambucaba do que no centro de Angra. Olha isso. E tem os outros centros também, tem os outros bairros que são mais afastados. Então, assim, poxa, eu tô lá no Parque Mambucaba, para mim é difícil ir até o centro de Angra para visitar o Sebrae e ter um atendimento. Não tem problema, a gente vai lá no Parque Mambucaba fazer o atendimento, a gente atua em todo o território. Nesses municípios, em qualquer bairro desses municípios, a gente vai até a empresa, a gente vai até o cliente e faz o atendimento em loco. Vamos falar um pouquinho de Balcão Sebrae? Bora. Que também é uma grande sacada, né? O Balcão Sebrae acontece todos os anos. O que você chama de Balcão Sebrae? Balcão Sebrae é aquela ação que você oferece todos os serviços na rua para as pessoas entenderem o que realmente ele pode fazer dentro do Sebrae. Porque a gente, muitas das vezes, a gente vê na televisão, na internet, grandes Balcão empresas, Sebrae, grandes negócios. Exatamente. Balcão Sebrae está presente aqui, naquela coisa. E as pessoas meio que ficam esperando, né, aquela aglomeração de serviços de determinada empresa, não só do Sebrae, como o fenômeno, por exemplo, Black Friday, né? Às vezes o cara fica juntando dinheiro para gastar na Black Friday. Esperando já aquela data. Um balcão do Sebrae, assim, dentro de um evento, por exemplo. E a gente sabe que aquela aglomeração de serviços tende a pessoa a dar o start, né? Sim, perfeito. É que assim, eu te perguntei porque Balcão Sebrae é uma nomenclatura que a gente usava antiga para as nossas unidades. Sim, sim. E aí eu fiquei um pouco confuso, mas a gente tem os eventos de rua sim. Inclusive, esse ano, aqui em Angra, há muito tempo que não tem evento, tipo, antigamente tinha o Costa Verde Negócios. Sim. Que era... Depois da pandemia a coisa ficou mais... Deu uma esfriada. Só que esse ano a gente vai voltar. Não vai ter o Costa Verde Negócios, que não era do Sebrae. O Sebrae tinha parceria forte, mas não era do Sebrae. Então, assim, todos os eventos que tem na cidade que falam sobre empreendedorismo, o Sebrae está dentro. Por exemplo, o Angra Summit, que teve no ano passado, vai ter agora, no dia 16 de maio, vai ter de novo. A gente teve evento de turismo ali no Aquidabam. Então, assim, todos os eventos que são ligados ao empreendedorismo, ao empresariado, a gente está junto. E aí eu vou deixar esse spoiler. Você perguntou, né? Quando é que tem o balcão? O famoso balcão. O balcão, como você chamou. Esse ano, a gente está planejando fazer um grande evento aqui no município de Angra dos Reis. O nome do evento é Movimenta
Costa Verde. A gente tem um movimento Angra, que é da prefeitura daqui de Angra, que já atua com o comércio, está cada vez expandindo mais para os outros bairros aqui de Angra, mas esse evento vai ser uma grande tenda que a gente vai montar provavelmente na Praia do Anil, mas aí a gente está confirmando isso ainda. Então, colocar uma grande tenda com uma programação lá 100% empresarial. Então, a gente quer levar palestra com vários temas, a gente quer levar os estudantes lá para dentro, a gente quer trazer empresários da região inteira para fazer a exposição, a parte de feira, a gente quer trazer empresários também da região inteira para poder visitar essa grande feira que a gente vai fazer. Então, assim, a gente vai ter uma programação vasta, a gente está montando essa programação com o maior carinho para trazer para cá, para Costa Verde, e vai ser em Angra, foi escolhido Angra como sede desse grande evento, e esse evento está sendo programado para o segundo semestre. Legal. A gente tem um secretário, esse Omar, né, que é muito ligado também parceiríssimo do Sebrae, Senac, entre tantas coisas, é um grande guerreiro que está sempre buscando essas parcerias em feiras. Você citou aí a Costa Verde Negócio, que também passava que era através muito da instituição por ele que ele representa. Exatamente. E acredito que essas parcerias, né, tendo um secretário tão ativo também, trazendo o sistema, né, para dentro das comunidades, não só de Angra, né? Você representa não só Angra, né? Você também da Costa Verde toda. Você deve saber através desses caras, né, que estão antenados imbuídos nesse trabalho, saber aonde vocês podem trabalhar com mais afinco, chover no molhado, né? Porque o Sebrae está em todos os lugares do Brasil, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Trabalhar com mais direcionamento, Perfeito. Isso é muito fácil, né? Por exemplo, a gente quer fazer, por exemplo, eu quero fazer uma feira de gastronomia. É mais legal fazer no inverno, no verão. É para isso que tem os técnicos para dar essas informações, né? Perfeito. E não só não só a data, né? O quando, mas o aonde também, né? Mote, né? E assim, você citou o Omar. O Omar, a gente não faz nada sem falar com ele. Ele é um empresário, agora está como secretário de desenvolvimento, mas ele é um empresário muito antigo de Angra. Então, assim, ele conhece muito, ele tem muito conhecimento. Ele está sempre procurando a gente está sempre trocando com ele, assim como a gente faz nos outros municípios também. Mas, assim, a gente não faz nada sozinho. Esse evento que eu falei do Movimenta, ele está com a gente também. Então, assim, a sua fala, ela foi perfeita. A gente precisa de uma pessoa local, né? Os nossos analistas também conseguem fazer isso, mas a gente não, para a gente entrar nos bairros, para a gente acessar os empresários, nada melhor do que ter essa parceria da prefeitura, de alguém que a população já conhece. A gente, inclusive, está querendo voltar para Ilha Grande. Tem muito tempo que a gente não faz nada na Ilha Grande, assim, nenhum evento tão relevante para atendimento ao empresariado da Ilha Grande. Eu tive lá essa semana, visitando uma escola, para conhecer a escola que fala sobre empreendedorismo lá também. Mas, assim, um dos passos que a gente quer retomar esse ano é a Ilha Grande. Então, a gente está, junto com a prefeitura também, elaborando alguma coisa para a gente poder fazer essa retomada. E vem muito ao encontro do que você falou, né? Da gente escolher os locais. Fábio Gameleira, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso tudo que vocês fizerem, onde quer que seja, né? Porque vocês têm técnicos, vocês têm os consultores, o Sebrae está aí há anos, né? Abrindo portas para as pessoas que querem entender. E quem passa por ali só traz notícias e informações bacanas. Perfeito. Eu, pelo menos, não conheço alguém que tenha participado de uma oficina, de um curso, de um treinamento do Sebrae que fala assim, pô, não gostei. Eu não conheço. Que bom, eu também não. Se você conhece, me apresenta, por Eu favor. também não conheço, mas esse retorno é maravilhoso. Escutar isso é perfeito. E eu acho muito legal, porque a gente tem alguns amigos que já passaram, né, aqui pelo Sebrae, e todos eles, quando eles falam de Angra dos Reis, eles falam com um olhar diferenciado, né? Você, como é um cara oriundo de Campo Grande, né, com passagem pelo Rio de Janeiro, tá aqui há quase um ano, vai fazer um ano em abril em Angra, tá quase. E já conhece os cantinhos, os nuances, ou seja, não é o cara que veio da capital, que veio sentar aqui ocupar um cargo, pelo contrário, é um cara que veio para cá para
arregaçar as mangas e vai na aldeia, manda um consultor pra ilha. Ah, não vou mandar consultor não, vou eu mesmo conhecer a escola. E a gente vê nisso, né, uma vontade de que o angrense pode, aquele ambiente que o angrense pode contar, né, pode abrir a porta. A gente falou muito isso aqui, né, de passar pela porta, de abrir a porta. E saber que ali do outro lado tem um cara que está ali à disposição querendo aprender com a cidade e levar conhecimento, né? O Sebrae é isso, né? Perfeito, e trazer desenvolvimento para a cidade, né? Esse é o nosso objetivo principal, é desenvolver, é fomentar o empreendedorismo, então o Sebrae está aqui para isso. E assim, quando eu falo do Sebrae, eu falo com paixão mesmo, porque assim, a minha missão de vida é essa. Então assim, é exatamente o que você falou, eu não vim para cá para ocupar um cargo, eu quero trazer resultado. E quem ganha é a população. Então esse é o meu objetivo. Fábio, foi um grande prazer conversar com você, deixar aí os canais do Sebrae para quem quiser conhecer, quem quiser abrir essa porta, quem quiser entrar e não só empreender, né? Entender que o mundo está muito diferente, que a gente precisa se adequar a ele, porque senão ele vai passar por cima da gente. A gente nem, em momento algum, em quase meia hora de conversa, a gente usou uma palavra aqui que está tão na moda, que é a tal da inteligência artificial. Para você ver como é que a vida também é fora da casinha, né? Perfeito. Aqui é inteligência humana mesmo. Nossa equipe já tem toda essa expertise. E aí eu queria aproveitar o espaço para deixar os canais, né? Para saber como é que as pessoas procuram o Sebrae. Por favor. Além do nosso escritório que está ali na Coronel Carvalho, número 13, que é do lado do INSS, a gente também tem o nosso portal, a gente tem a nossa loja virtual, que lá as pessoas podem fazer as suas inscrições. A gente tem o 0800 do Sebrae, então é uma ligação gratuita, que a pessoa pode agendar um atendimento no escritório, ou então a pessoa pode pedir um atendimento dentro da empresa dela, que é o 0800 570 0800. E a gente também tem uma parceria forte com a Sala do Empreendedor. Então, assim, eu acabei não falando ali, na parte que eu falei do microempreendedor individual, o Sebrae não faz mais a legalização do microempreendedor individual. A gente faz todo o suporte na parte de gestão. Mas a legalização, quem faz hoje em dia é a prefeitura. Então, eu queria deixar também o endereço da prefeitura. Eu já trabalho por conta própria, num negócio pequeno, e eu quero legalizar. Ou eu quero emitir a guia mensal para fazer o pagamento, que é o DAS. Ou então eu quero fazer a minha declaração anual. E assim, deixo aqui um alerta. Para quem já é formalizado como microempreendedor individual, tem que fazer a declaração anual. Se não fizer, isso gera dívida e fica como dívida ativa. Então, se você é MEI, procura a Sala do Empreendedor para ver se você não tem nenhum débito, para não virar uma bola de neve na sua vida. A Sala do Empreendedor, ela fica na rua Cônego Bittencourt, número 80. Eu ainda não peguei as referências aqui de Angra, que tipo, o Sebrae, o pessoal fala, é do lado do INSS. A famosa rua do Angra Lago. Então é isso. Rua do Sargento, os antigos falariam, a Rua do Sargento. Eu ainda não tenho essas referências de Angra, mas eu estou aprendendo. Então é isso, assim, queria agradecer muito o espaço que a gente teve aqui, acho que a nossa troca aqui foi bem rica, e fica aí o convite para todo mundo para conhecer o Sebrae, nem que seja para trocar uma ideia com a gente. E bem-vindos a 2026, o ano vai começar de vez, de verdade, na próxima quarta-feira. Fábio, foi um grande prazer, espero que você tenha curtido, e volte mais vezes aqui, porque por favor, todas as vezes que você vier aqui, a gente vai ter bastante assunto para tratar. Com certeza, fico à disposição de vocês. Obrigadão mesmo. Conversei com o Fábio Gameleira, ele é consultor do Sebrae RJ aqui em Angra dos Reis. Qual é o cargo mesmo? Coordenador regional. Consultor não, ele é coordenador. Consultor tem outras pessoas lá muito competentes, diga-se de passagem. Volte sempre, querido. Obrigado. Depois...